Olá, domingo 28 de fevereiro, muito bom dia para você, hein? E as chuvas de verão com hora marcada mudaram a rotina de todo mundo nos últimos dias. Os temporais provocaram transtornos e deixaram o Rio em estágio de atenção várias vezes. Você vai ver como agir se for surpreendido por um temporal. De repente, você está no meio de uma rua alagada. O que é mais seguro? E mais, tem novidade na prevenção de acidentes durante os temporais em 103 comunidades cariocas. Atenção, atenção. A Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Fiquem atentos. Você vai conhecer a dona dessa voz que alerta os moradores de áreas de risco sobre o perigo de chuvas fortes. Tudo isso e muito mais agora no Globo Comunidade. Olha, a gente começa indo direto para o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque tem previsão de chuva forte neste domingo, gente. Quem está lá é o Pedro Junqueira, é o chefe executivo do Centro de Operações. Pedro, muito bom dia e obrigado pela atenção. Que é isso, bom dia a todos nós. Realmente hoje, domingo, previsão de chuva forte, assim como as últimas datas aí dos últimos 10 dias. Dia muito quente, muita umidade, aquela coisa. Pedro, a gente queria explicar para as pessoas, todo mundo fala, está em estágio de atenção, mas o que é isso de fato? Quais os estágios e quando é realmente que as pessoas têm que ficar realmente preocupadas? Bom, os estágios eles servem para dar uma orientação para nós todos, órgãos públicos e para nós todos, população, a respeito de que grau, vamos dizer, de que grau de estresse nós devemos atuar naquele dia. O estágio de atenção, ele normalmente acontece pouco tempo antes de chegar uma chuva forte, ele não é 6, 10 horas antes, ele serve para realmente marcar que aquela condição que foi anunciada, que foi prevista, está de fato se apresentando. Ele é o segundo, né? Nós começamos com normalidade, quando está tudo bem, o estágio de atenção é o segundo e o terceiro é o estágio de crise. No estágio de normalidade significa que pode estar chovendo, pode ter uma batida, pode ter algum problema na cidade, mas é uma cidade no seu momento normal, ou seja, sem imperfeições, porém funcionando bem. No estágio de atenção, que começou inicialmente vinculado apenas a situações de chuva forte e hoje também serve para a operação da cidade, ele representa que uma região da cidade pode estar sendo impactada por seja um fenômeno da natureza, então chuva forte, a partir de certos graus de pluviosidade, de quantidade de chuva, ou por um problema muito grave que não tem a ver com chuva, mas que impacte também uma região. Já o estágio de crise... Perdão, mas se eu estou em casa lá, por exemplo, estou em casa com minha família, meu filho vai para a escola, enfim, já só está em estágio de atenção. Esse já é o caso de, olha, meu filho não vai sair, ou esse estágio eu ainda posso sair com tranquilidade ou não, tem que buscar informações de que áreas e como é que essas pessoas, como orientar essas pessoas nesse momento de tomada de decisão ali? Ótimo. Se for um estágio de atenção por causa de chuva, certamente essa previsão foi sendo dada ao longo das horas anteriores a esse momento. Então nós tivemos, através das redes sociais, através da imprensa, o Centro de Operações, o Alerta Rio e a Defesa Civil informaram as condições. Quando entra o estágio de atenção, é porque já pode estar chovendo ou iniciando uma chuva forte em alguma região da cidade. Mas não significa que não é para sair de casa, que não é para se locomover. Significa sim o que a palavra representa. Tenha atenção, avalie bem o seu trajeto. Você está indo pegar um deslocamento de 2 horas, você tem acesso às imagens do radar e consegue ver, por exemplo, os núcleos de chuva, onde eles estão se deslocando na cidade. Então, o estágio de atenção é para estarmos atentos. Não porque algo talvez aconteça, mas porque algo está prestes a acontecer, sim. Mas não necessariamente na área que você onde alaga perto da nossa casa, o nosso caminho, normalmente a gente sabe o que acontece, né? Exatamente. A gente costuma muito usar a palavra resiliência, que até o Centro de Operações incorporou ao seu dia a dia de trabalho. A resiliência, ela é a capacidade da gente se recuperar de uma dificuldade, pode ser chuva também, e ela começa com a consciência. Então, a cidade vai ter qualidade de vida e vai ter pessoas menos expostas ao risco se esses indivíduos, começando por eles, tiverem consciência de onde eles estão, se é um local de risco, se o céu, olha para cima, vê se o céu já está carregado de chuva forte, avalie as notícias através da imprensa, se já tem algum lugar com algum bolsão, com algum risco de deslizamento ou com queda de árvore. Isso tudo é os primeiros momentos do estágio de atenção. Caso a chuva se firme, se estabeleceu na cidade,
aí você já começa a ter notícias. Os lugares que estão com dificuldade de transição, de passagem, né? Se tem algum ponto de alagamento eventualmente porque choveu muito ali naquele momento, então você Pedro, pode evitar aquela rota. Você continua aqui com a gente, nós vamos ver uma reportagem agora exatamente sobre as áreas de risco da cidade. Então você continua com a gente nesse papo aqui para a gente alertar todo mundo, já que tem uma previsão de chuva forte nesse domingo. Ô, gente, olha, vamos ver agora como funciona o sistema de alerta de temporais nas comunidades do Rio. As sirenes foram instaladas há 5 anos e desde lá, apesar dos deslizamentos, né, em áreas de risco, não foram mais registradas vítimas durante as chuvas. Este ano tem novidade nesse trabalho da Defesa Civil, viu? Quem mostra pra gente é a repórter Ana Paula Santos. Aqui no morro, o morador já sabe. Se tocar a sirene, tem que se preparar. Às vezes tem algum caso de risco que a gente tem que ficar bem atento mesmo. Elas estão instaladas em 103 comunidades do Rio e ajudam a salvar vidas. O sistema utilizado pela Defesa Civil identifica quando a chuva é muito forte e pode provocar deslizamentos. O alarme é acionado direto do Centro de Operações da Prefeitura. Mas antes dessa etapa, uma equipe dá apoio para que todos os moradores possam sair com segurança. São pessoas da própria comunidade que foram treinadas para agir nestas situações. Aqui na comunidade Santa Marta, eles são agentes de saúde. Vocês que conhecem todo mundo aqui, né? Sabem onde tem idoso, onde tem criança recém-nascida, pessoa com dificuldade de locomoção. Como é que vocês fazem esse primeiro atendimento? Então, Ana Paula, como a gente já conhece as pessoas, o trabalho é mesmo antes da sirene tocar. A gente está na casa dos pacientes quase todos os dias. Então, quando a sirene toca, eles já estão avisados, eles já sabem o que eles têm que fazer. E cada um é responsável por um grupo de famílias. Você tem uma área grande, né, que tem 120 famílias. Dessas 120 famílias, quantas são de áreas de risco? São umas 20 famílias. Tem que estar orientando todo esse grupo. A força da chuva pode levar o que estiver pela frente com muita velocidade. Por isso, é preciso agir com rapidez. Sair dos locais de risco antes da tempestade cair foi a solução encontrada. Eu estou agora no alto do morro Dona Marta. Essa é a parte mais preocupante da comunidade, porque todo esse trecho aqui tem risco de deslizamento de terra. Os moradores aqui são alertados através das sirenes. E este ano a prefeitura mudou a estratégia. Esses moradores são avisados antes mesmo da chuva forte cair. Os meteorologistas começam a detectar que poderá chover forte na cidade do Rio de Janeiro. Nós acionamos as sirenes para emitir uma mensagem de voz de uma mulher. É uma agente da Defesa Civil informando da seguinte forma. Atenção! A Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Fiquem atentos. Até esse momento não caiu uma gota de chuva na comunidade. As pessoas começam a agir preventivamente, nem que seja para pegar seu documento pessoal, seu remédio controlado, ou até mesmo procure preventivamente, antecipadamente, um local seguro para esperar o evento severo passar. Caso se concretize, comece a chover forte e alcance o protocolo, é o alarme de mobilizar. Esse é o alarme. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Passou o evento severo, a chuva já passou, não vai chover mais, nós mandamos uma outra mensagem que é de desmobilização. Retorno à normalidade. Moradores verifiquem deslizamentos na área. É que as pessoas retornem para suas casas e verifiquem problemas. Caso necessário, ligue para o 99. Bem, para dar todas as dicas para a gente, subsecretário da Defesa Civil, Márcio Mota, e a dona da voz, a Valéria Vasques. Vamos começar com a sua voz aqui, como é que é essa mensagem mesmo? Vamos lá. Atenção, atenção. A Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Fiquem atentos. É, muito bacana. A Valéria tem uma história bacana, gente, que a Valéria já morou em área de risco, né? Já. Como é que era, Valéria? Bem, não é muito diferente de hoje, mas hoje as pessoas têm mais informação, né? Na época nós não tínhamos. Mas o cuidado de... Sofria com... Muitas vezes, porque é lixo acumulado, vala, enfim, essa infinidade de coisas que as chuvas de verão, né? E aí essa chuva que chega de surpresa, né? Ela não é ela causadora, né? Mas contribui com que as coisas aconteçam talvez com um pouco mais de força. Então, a casa invadida, deslizamentos, isso acontecia com muita frequência.
Mas, Mota, por que vocês decidiram por uma voz feminina, enfim, tinha uma outra que era uma estridente? Por que vocês mudaram? Bom dia, Edmilson, bom dia a todos. Na verdade, como tenho dito muito, é a minha inquietude com relação à estratégia. Muitas das vezes, quando nós acionamos as sirenes, as primeiras perguntas dos repórteres é quantas pessoas desceram? E a gente para avaliar um pouco, naquele momento em que está chovendo muito forte, a sirene é acionada, isso já é um limitador, um dificultador para que as pessoas saiam de suas casas. Nessas comunidades muito íngremes, a água desce com muita força, e isso me causa uma inquietude. Para todos os meus colegas de defesa civil, isso causa. Então vocês decidiram avisar um pouco antes de começar a chover. Com uma voz mais tranquila. E aquilo que foi dito antes, se o filho de uma pessoa sai ou não quando entra em estado de atenção, as pessoas, quando escutarem essa voz, antes de começar a chover, comecem a fazer preventivamente o seu plano de contingências. E não aguarde o evento severo acontecer para tomar uma decisão. E aí sim, depois vem aquela... Aí vem a mobilizar, para desocupar mesmo, porque chegou no limite, no protocolo estabelecido por nós, pela GeoRio, pelos meteorologistas, lá do Centro de Operações, e aí é hora de desocupar a sua casa, ir para local seguro ou ponto de apoio. Olha, gente, eu vou levantar aqui agora para mostrar o nosso telão. Aqui no nosso telão nós temos aqui as sirenes da cidade e também aqui atrás nós temos as áreas de risco. Então, em vermelho aqui você pode notar, são as áreas perigosas da cidade. E justamente vou chegar, se você notou aqui do lado do nosso estúdio hoje, tem um equipamento diferente. Ó, e o Márcio vai mostrar para a gente. Esse é um pluviômetro. Por que ele é importante? Justamente por causa dessas áreas de risco aqui, você tem que mapear tudo. Vamos mostrar esse pluviômetro aqui, por que ele é tão importante para a cidade agora? Tá. Só enfatizando uma questão também importante. São 116 equipamentos desses automáticos espalhados aqui na cidade, quase que um pluviômetro por comunidade. Isso é a chuva caindo aqui? A chuva vai cair aqui. Vamos mostrar aqui? Por favor. Gente, é um funil, olha, a chuva cai, vai cair aqui nesse funil, vai descer para cá. Correto. E quando ele começar a entrar nessa parte do pluviômetro, a cada vez que a báscula aqui interna bater em um bordo, ele vai registrar 0,2 milímetros de chuva. E fazendo uma melhor interpretação para que as pessoas entendam bem, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro d'água por metro quadrado. Isso é muito importante, que normalmente a gente fala, choveu 20 milímetros, 30 milímetros, as pessoas, mas o que representa isso? Então é importante a gente mostrar o que é, o que marca, né, o que vai ter o parâmetro saia daqui e que é baseado nesse milímetro que vocês vão acionar ou não uma sirene, não é? Isso aqui é o tomador da decisão. Vou botar aqui. Esse é o tomador da decisão. Ele me diz dos protocolos pré-estabelecidos que chegou o momento de fazer o acionamento. Vamos chamar então o Pedro Junqueira novamente, lá no Centro de Operações. Vamos botar aqui o Pedro Junqueira nessa conversa, porque quando aciona uma sirene, tem todo um trabalho lá dentro acontecendo. Pedro, como é que se movimenta e o Centro de Operações vai se movimentar no momento em que o Márcio Mota decidir, vamos acionar uma sirene? Bom, voltando só um ponto antes disso, a gente acompanhando a previsão, vendo no radar quanto de chuva ainda não choveu, que o radar mostra isso, a chuva que está no céu ainda. Somando a quanto... Você está falando do radar? A gente claro. Tem uma imagem de um radar aqui, a gente capturou uma imagem do radar, o radar meteorológico, uma imagem antiga, só para a gente exemplificar como é que vocês olham, né? E quando não tem chuva não dá para a gente ver, mas no momento que está chovendo a gente tem uma imagem, a gente vai mostrar aqui. Essa aí é a imagem, gente, que é do radar meteorológico, onde está bem vermelho, onde está chovendo mais, possivelmente chovendo muito. E aí a prefeitura, vendo tudo isso, vai tomando as suas decisões, né, Pedro? Exatamente. Nós trabalhamos com um conjunto de sensores. Então, a cidade ela é cuidada por pessoas, por processos e por tecnologias. Então, o radar é uma delas. Ele nos mostra já os núcleos que já existem. Ele não faz uma previsão de núcleo que existirão. Ele mostra os núcleos que estão ali sendo identificados. Esse vermelho ou o rosa, o roxo, são os piores, as maiores concentrações de chuva na nuvem. E o verde clarinho é uma quantidade de chuva pequena que não causa nenhum tipo de transtorno normalmente. Então, acompanhando o radar... sempre, é o que vocês já estão vendo, né? Não é uma previsão, já estamos isso olhando. É o que muda. Já estamos olhando. E uma coisa que é interessante, nós temos a responsabilidade
Não dormimos e ficamos acordados por conta disso, mas toda a população tem acesso a essas imagens. Ela é disponível, ela está aberta. Se você em qualquer buscador escrever radar prefeitura, normalmente a primeira resposta é a imagem desse radar. Nós estamos mostrando agora dos jornais aí, da Pedro, TV Globo que mostram também. Nós estamos mostrando aí todo o pessoal trabalhando aí embaixo, que mostra que são várias camadas aí. Dá para a gente ver o radar meteorológico, né? Então vocês têm toda a visão da cidade e para poder alertar onde vai estar pior ou não, né? Exatamente. Aí, normalmente, vamos dizer, a chuva de verão, ela não é tão vamos dizer, previsível como é uma frente fria. A frente fria você identifica o movimento e você vem acompanhando, você sabe por onde ela vem, onde ela vai encostar primeiro na cidade. Na chuva de verão, que é o que a gente está vivendo, esse verão está sendo um verão normal, então a rotina está mudando porque nós estávamos desacostumados a dias muito quentes com chuva no final do dia, então o verão de 2016 é um verão típico. De repente, os núcleos vão aparecendo, você tem lugares com alguma probabilidade maior do que a outra, mas não é controlável. Pode surgir um núcleo na Baixada Fluminense, ir descendo, encontrar ali a Tijuca e chover muito na região da Praça da Bandeira, que há mais de 2 anos não tem alagamentos. Pode surgir um núcleo pela Barra da Tijuca e vir subindo, encontrar em Jacarepaguá ali uma energia extra e chover muito por ali, por exemplo. Então, o pluviômetro vai mostrar o que já choveu e o radar o que ainda vai chover. Então, como é que a Defesa Civil, assumindo um pouquinho a fala do meu amigo Márcio Mota, o que se passa um pouco na cabeça dele, além de contar ali matematicamente os acumulados? O que ainda tem de chuva para aquela região? Então, ele vai explicar melhor os protocolos, mas quando já está perto de um nível de criticidade, ele comandando a Defesa Civil, e aí a gente está junto, às vezes pessoalmente, às vezes à distância, começa a avaliar o que ainda tem de chuva para aquele lugar. Vou botar o Márcio nessa conversa aqui, então. Por isso. Vou botar o Márcio nessa conversa. Que é muito bom falar Quando você está, o que o Pedro falou, o que mais que tem de chuva, você está analisando o que mais que esse terreno vai aguentar para essa chuva que vem por aí, é isso? Tem os protocolos de chuva acumulada em 1 hora, em 24 horas e em 96 horas. O de 1 hora é a partir de 40 milímetros de chuva em 1 hora a 55 milímetros. Entre 40 e 55. Mas por que essa margem? Estudado lá o cruzamento de dados, de banco de dados entre GeoRio e Defesa Civil, chegamos a essa análise. E esse número, ele aumentou, porque inicialmente era de 40 milímetros. Mas por que aumentou? A cidade, de fato, está mais resiliente. São as obras, são os reassentamentos das pessoas. Nós estamos vendo aí alguns alagamentos durante essa semana, que é uma chuva sempre muito forte, que vem com um grande acumulado, né? Um grande volume de chuva. Geralmente no fim da tarde, início da noite, aí de manhã no Bom Dia Rio, quando nós estamos assistindo, a Silvana Ramiro mostra que choveu tantos milímetros em 1 hora ou em algumas horas naquele determinado local. E como eu disse, vamos dizer que 50 milímetros em 1 hora significa 50 litros em 1 hora por metro quadrado. É como se você despejasse 50 litros em cada metro quadrado. Não há local no mundo que suporte isso. E é por isso ter esse equipamento que ele é tão importante para a cidade, que ele vai nos avisar. Norteia a nossa tomada de decisão. A partir dele, daqui, e dos radares, e também do que nós estamos colhendo a informação dos moradores, dos agentes comunitários de saúde, nos passando a informação, olha, continua chovendo forte, já tem uma ocorrência. Isso tudo somado, nós tomamos a decisão de acionar ou não uma sirene. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com as dicas, gente, para você, para sair de casa, como sair, o que fazer na sua casa, e também dicas do Pedro Junqueira, lá do Centro de Operações, para você que está na cidade, vai se movimentar quando a cidade aí está em estágio de atenção ou já em crise, né? Um instante só. Estamos de volta com o Globo Comunidade, hoje falando das chuvas de verão, né, gente, que normalmente assustam tantas pessoas. Vou voltar a falar aqui com a Valéria novamente, que a Valéria é a dona da voz agora, que avisa as comunidades. Valéria, você nota que muita gente ainda desconfia, mesmo com tantos avisos. A gente não tinha sirene, hoje a gente tem, mas tem muita gente ainda que ainda desconfia que isso é verdade? Ah, com certeza, ainda tem, mas eu acho que eles já estão começando a ter essa noção. Eu acho que vem uma questão mesmo da reeducação. Então, eles estão começando a perceber que o trabalho é sério, que está tendo uma continuidade, isso é importante, né? Que assim que começa, a impressão que dá é que vai ser sempre mais alguma coisa.
né, essa continuidade, essa credibilidade, as pessoas estão começando a ter força. Você que já morou em comunidade, você acha que você diria para essas pessoas hoje? Olha, já sofri, preste Podem atenção. ter certeza que isso não é brincadeira, é muito sério. A gente, quando fala isso, fala de vida, família, e isso não é brincadeira. A gente precisa levar a sério, porque assim, a gente tem a possibilidade de fazer uma grande coisa, que é não salvar só a nossa, mas de quem está do nosso lado. Então, assim, tenham certeza de que isso é muito importante. Márcio Mota, quais são as principais dicas para quem está em casa quando começa? Primeiro, o aviso da Valéria. Qual é o procedimento que as pessoas devem tomar? Vamos lá, de passo a passo. Primeiro, nesse aviso, o que eu faço? Depois, quando vem o aviso já da sirene, o que eu devo fazer também? Vamos lá. É até importante para desmistificar algumas coisas. Quando nós avisamos a possibilidade da chuva forte, não é o momento para desocupar, é para ficar atento. Já separa seu documento pessoal, se toma seu remédio controlado, separa seu remédio controlado. Aquelas pessoas que já sabem que moram numa área de altíssimo risco e que preventivamente desejem sair e ir para algum local seguro, a casa de algum amigo, é bem-vindo. É melhor até do que ficar esperando. Mas esse primeiro é um aviso. Esse é o primeiro só separo para saber se isso realmente vai se concretizar, se a chuva vai continuar forte ou não. Depois, quando chega de fato a chuva forte, aí vem a sirene. O que é que eu devo fazer se eu estou numa área de risco? A gente compreende bem a grande dificuldade para descer no morro abaixo, junto com a água acompanhando por ele. Então, não esqueça de pegar seu documento pessoal. Coisa que mais baixa a moral de uma pessoa ao chegar no ponto de apoio, num abrigo, não tem nem como provar que ela é ela mesma. Você toma seu remédio controlado, leva seu remédio controlado, desliga remédio, desliga a luz e fecha o gás. Mas por que isso, Márcio? Desliga a luz e fecha o gás. Numa eventualidade de um curto-circuito ou de um deslizamento com desabamento em que o botijão de gás rompeu e começou a vazar, na hora que a luz retornar, pode haver alguma centelha e agravar um desastre. Então, se eu tenho um animal doméstico, não deixe, leve seu animal lá para o ponto de apoio. Leve o animal. Leve. Pessoas com deficiência que têm mais dificuldade, idosos, quem ajuda nessa hora? Qual é o procedimento? Pode ser a melhor estratégia do mundo, a melhor defesa civil do mundo, mas quem dá a primeira resposta é quem lá vive e quem lá mora. Por isso que nós mapeamos todos os deficientes portadores de necessidades. E aí, para cada um deles tem um plano de contingência individual. Quem ajuda muitas das vezes é seu vizinho. Como que um deficiente auditivo vai ouvir uma sirene? Alguém tem que avisá-lo que a sirene está tocando. Então, são as pessoas que estão ali no entorno, os amigos e os vizinhos. Para cada um tem um responsável pelo deslocamento, pela desocupação dessa pessoa. Vamos chamar o Pedro Junqueira novamente lá no Centro de Operações? Pedro, vamos conversar mais um pouquinho aí. Estou na cidade, começa uma chuva forte, mas eu já estou me deslocando. Quais as principais orientações? Queria falar com você também da Praça da Bandeira, também você mencionou aí que já não tem mais alagamentos. Eu mesmo já andei de barquinho lá na Praça da Bandeira há alguns anos. Então vamos lá, a gente queria dar as dicas para as pessoas. Hoje, nesse domingo, tem chuva forte por aí, pode alagar algumas regiões. O que as pessoas devem fazer? Bom, tudo começa com conhecer essa informação, né? Acompanhar a meteorologia, é importante considerar a meteorologia também como um recurso de salvar a sua vida, um recurso de te ajudar a decidir, não apenas entre ir à praia ou ao cinema, mas também para decisões mais críticas. Então, acompanhando a meteorologia, você terá um breve prognóstico, um horizonte na sua frente em relação à perspectiva de chover. Você está em deslocamento, começa uma chuva forte, conhecendo ao longo do seu caminho pontos mais críticos, obviamente busque evitá-los. Se estiver seguindo, às vezes, algum GPS, algum recurso do seu veículo, pode ser que ele te dê um outro caminho, mas é bom acompanhar. Se estiver no momento em que tenha notícias, acompanhe na sua rádio de preferência também informações sobre aquele evento de chuva. Evitar as áreas alagadas. Nós temos, por impulso, por instinto de sobrevivência, às vezes a vontade de passar por um ponto alagado. Nós estamos mostrando exatamente isso agora nas imagens, Pedro. São alagamentos que já aconteceram e as pessoas passando, ônibus passando, carro passando. Isso não é recomendável, né? Que bueiros se abrem, né? Novos buracos, né? Em alguns momentos, a chuva, por exemplo, próximo de lugares que ela acumule velocidade, ela às vezes retorna dentro da própria rede de drenagem ou de esgoto, ela às vezes retorna e levanta o tampão e tira o tampão da sua posição. Então você às vezes está vendo uma camada fina de água, mas pode ter um buraco ali, que vai atolar o seu carro, que vai derrubar a sua moto, ou você pode entrar com o seu corpo dentro desse bueiro. Então as áreas alagadas, além do risco de você
ter um choque, porque tem equipamentos energizados, a rede aérea de energia elétrica da cidade pode ter algum tipo, o poste está todo molhado, a rede está toda molhada, você está dentro de uma poça d'água, então vai para um lugar seguro, poste, então, procura um lugar mais alto e seguro. Procura um lugar seguro, algumas rotas secas, o Rio de Janeiro tem as suas serras, tem as suas... Se não for uma chuva de muito vento, é claro que pode também ter ou queda de árvore ou deslizamento, mas às vezes você conhece lugares que são mais altos, que são mais recomendáveis, mas numa chuva forte também, optar por um alto da Boa Vista, por exemplo, não é a melhor decisão, porque você não tem alternativa. Então, com a previsão do tempo que é feita, que é disponibilizada para toda a população, o Alerta Rio tem até um aplicativo próprio e toda a imprensa costuma noticiar a previsão do tempo, é possível antecipar algum risco que você vai viver naquele dia. Pedro, então, você falou da Praça da Bandeira aí. Perdão, você falou da Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira não alaga mais? Não, é uma questão da física, né? O que é drenagem? Quando eu comecei a trabalhar com esse negócio, alguém me explicou em uma frase, eu gostei muito. Drenagem é transporte, é frete. Drenagem você pega a água de um lugar, leva para outro. E tem o piscinão então, agora, né? Leva para o piscinão, né? O piscinão é como se virasse um estoque de água. Então você não precisa transportar aquela água imediatamente no momento de uma chuva mais forte, fazendo uma comparação. E existem outros piscinões que ainda vão terminar de ser entregues, e o desvio também do Rio Joana, que não é um projeto para terminar esse ano, né? Talvez na virada do ano, 2017, vai desviar o Rio Joana em 1/3 da sua vazão ali. Com isso a gente tem mais capacidade de tirar água da rua e colocar no rio. Nós temos um reservatório para absorver uma quantidade bem intensa de água num curto espaço de tempo, mas tudo vai depender também da quantidade de chuva e da duração dela. Não dá para dizer aqui que se ficar chovendo forte durante 10 horas, que a gente não vai encontrar um ponto de alagamento. Mas o que dá para fazer é olhar para trás e comparar que há mais de 2 anos nós não temos a Praça da Bandeira alagada, como é historicamente uma situação que o Rio conviveu. Isso não é garantia que 0 vezes acontecerá, mas estamos muito mais resilientes ali. Ô Pedro, para a gente concluir aqui, hoje tem previsão de chuva nesse domingo. A sua principal dica para esse domingo? Bom, vamos acompanhar o andamento disso, está de manhã ainda, é importante ver a previsão se desenvolvendo ao longo do dia. Se o dia for mais quente, menos quente, é importante, previsão tem uma margem de erro e a gente precisa conviver com ela. Se começar o céu a ficar preto, a ter trovoadas, se você estiver num lugar descampado que pode ter raio, tome cuidado, evite ficar nessa situação porque você está exposto ao risco. Está numa determinada programação que vai demorar muito tempo, você está num clube, você está com um monte de gente junto com a sua família, avalie se vale a pena reunir o pessoal, combinar algum tipo de comportamento, é se preparar, porque está anunciado em função de condições de verão e no final do dia poder ter essa chuva forte. Tá ótimo. Pedro Junqueira, muito obrigado pelas dicas e explicações. Márcio Mota, principal dica aí nos morros, nas comunidades, enfim, em área de risco, se chover forte. Enfatizando cada vez mais o que meu amigo ali, o Pedro Junqueira, falou, é agir preventivamente. Não esperar para que alguma coisa aconteça para que tomemos uma decisão. E respeitem, avaliem bem o que nós estamos falando, o que nós estamos alertando as pessoas quando acionamos as sirenes. O planejamento de defesa civil ele não se encerra quando termina de digitar e coloca um ponto, ele é continuado. Esse verão 2016 nós estamos agindo assim e vamos continuando planejando e melhorando a estratégia para manter a frase de vidas salvas. E já que vem chuva aí, nós vamos terminar com a sua mensagem. Vamos lá? Vamos lá. Atenção, atenção. A Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Fiquem atentos. É isso, gente. Olha, bastante atenção se chover forte. O Globo Comunidade fica por aqui. Volta semana que vem, hein? Tchau, bom domingo.